Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto, com muita notícia importante pra gente trazer, né, pra vocês, pra gente abordar. Vamos falar bastante sobre o segundo jogo, né, sobre a segunda partida do Vasco no Campeonato Brasileiro, quarta-feira agora, né, depois de amanhã, fora de casa contra o Red Bull Bragantino, provavelmente com mudanças no time titular. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quem vai desfalcar o Vasco, quais os motivos aí desses desfalques, vamos trazer a provável escalação, né? E a expectativa, será que o Vasco tem condição de vencer? Será que o Vasco tem condição aí de passar por cima do Red Bull Bragantino, mesmo jogando fora de casa? Vamos também trazer novidades aí sobre a situação do atacante David, né, que ontem foi abordado ali, foi sondado pela diretoria do Vitória da Bahia, né? Fez uma proposta indecente ao Internacional de Porto Alegre, né? E o Vasco parece que não quer liberar o jogador, parece que o Vasco tá batendo o pé, tá ali confiante que o David quer ficar, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Será que o David deveria deixar o Vasco ou será que ele vai ser importante aí durante esse Campeonato Brasileiro? E vamos trazer novidades de mercado da bola, porque ontem chegou aí o primeiro e talvez único reforço do Vasco dessa janela, né? A gente vai comentar sobre isso, vamos falar sobre a possibilidade do Vasco anunciar mais alguns jogadores até sexta-feira, quando a janela vai se encerrar, ou se o Vasco só volta a contratar na janela internacional. E também vamos falar aí sobre a vinda do Josh Wanderers, né, ao Rio de Janeiro na semana passada, quais os benefícios que isso pode ter trazido para o nosso clube. Será que o Josh Wanderers aí acertou o meio de campo ali, botou panos quentes naquela situação com o Pedrinho? Vamos falar também sobre esse relacionamento que se aproximou agora do Josh e da 777 com o nosso treinador Ramon Dias, que hoje se tornou um manager, né? Se tornou aí praticamente o executivo de futebol do Vasco aí para o restante da temporada. Então, vamos ter muito assunto para comentar. Primeira coisa, eu sempre falo, não perca o vídeo até o final, assista até o final para você ficar por dentro de tudo. Peço a colaboração de vocês rapidinho, ó, corre lá embaixo, deixa o like, deixa o joinha, deixa aquele gostei para ajudar, né, o engajamento, ajudar aqui o crescimento do nosso trabalho. Eu sempre falo, cada joinha que vocês deixam, o YouTube ele pega o vídeo e ele compartilha com pelo menos mais um vascaíno. Então, para nossa família crescer, peço a ajuda de vocês. E você que está chegando aqui pela primeira vez, se o YouTube indicou o nosso vídeo para você e você quer ficar bem informado, já corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e não perca aí a oportunidade de vir fazer parte aqui da nossa família do canal Mário Coelho Vasco. Combinado? E antes da gente começar o vídeo, né, antes da gente dar aqui o pontapé inicial, eu tenho certeza que muito vascaíno botou grana no bolso depois da vitória do Vascão contra o Grêmio nesse domingo. E você que quer botar ainda mais dinheiro no bolso, quarta-feira, irmão, tem oportunidade aí. Red Bull, Bragantino e Vasco. Eu vou fazer a minha fezinha lá na BetWinner. E você, que ainda não está cadastrado na BetWinner, cara, primeiro, você tá maluco, você tá perdendo tempo. Por quê? Primeiro, promoção. A BetWinner tá dando R$135 de bônus de boas-vindas. Ou seja, você se cadastrou, ganhou o bônus de R$135. Segunda coisa, além do bônus, você também ganha mais 130% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, ganhou 135, fez o seu primeiro depósito com o código MARIO2024, você ainda vai ganhar mais 130%. E não para por aí. Não para por aí. Se o Vasco ganhar do Red Bull Bragantino na quarta, eles vão sortear 5 camisas oficiais, né? Um novo uniforme que foi lançado no último domingo, aquela camisa preta maravilhosa. 5 camisas dessas a gente vai sortear ao vivo no pós-jogo se o Vasco vencer. Então corre lá, tem que fazer um depósito de pelo menos R$10 para você ganhar o bônus de 130% e também garantir a participação nesse sorteio. Combinado? Primeiro comentário fixado, tá o link da BetWinner e o código promocional Mário2024. Combinado? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né? Segunda rodada, segundo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, oportunidade do Vasco manter os 100% de aproveitamento. É um jogo complicado? É um jogo muito complicado. A gente sabe do poder do Red Bull Bragantino. Ano passado brigou pelo título ali até a última rodada, né? Fez um campeonato extremamente forte, né? Chegou a Libertadores, agora tá jogando uma Sul-Americana, estreou o Campeonato Brasileiro aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense, deu um calor no tricolor das Laranjeiras, quase que vence o jogo fora de casa, não venceu por detalhes ali, deslizes, né? Empatou em 2-2.
E agora o Red Bull vai tentar em casa conseguir a sua primeira vitória. E o Vasco vem embalado. Venceu aí um grande adversário, que é o Grêmio, né? Um adversário que está na Libertadores da América. Tem um elenco recheado de grandes jogadores, principalmente no setor de meio e no setor de ataque. Então o Vasco vem aí, né, com moral, vem com confiança, mas não pode esquecer que do outro lado vai ter uma equipe bem treinada, uma equipe preparada para encarar o Vasco, uma equipe que vai ter aí o poder do mando de campo, né, que faz diferença, né, uma equipe que está acostumada a jogar em Bragança Paulista. Do lado do Vasco, infelizmente, teremos problemas, né? O Dimitri Payet muito provavelmente não deve viajar, ele deve seguir fazendo ali a preparação, principalmente a preparação física, né? Ele que está sem treinar alguns dias devido à lesão do joelho, então ele deve ficar aqui no Rio se preparando para o clássico do final de semana contra o Fluminense. E outro desfalque que o Vasco muito provavelmente terá, infelizmente, será o nosso capitão, Gary Medel, né? Ele teve que fazer uma viagem às pressas para o Chile. A mãe do Medel acabou ficando, né, doente, tá com um problema sério lá. Então o Medel, ele pediu autorização e, cara, não tem nem o que pensar, né? Se sua mãe tá doente, seu pai tá doente, a primeira coisa que você faz é quer estar do lado deles. Então tô com o Medel, força pra mãe, força pro Medel, nosso capitão. Mas graças a Deus hoje nós temos reservas para a posição do Medel. Tem 3 opções que podem entrar e dar conta do recado. Para mim, o João Vitor, que para mim até deveria ser titular desse time. Para mim é o melhor zagueiro que o Vasco tem no elenco. Além do João Vitor, tem o Maicon, que é um jogadoraço, sou fã do Maicon, um jogador que se entrar vai dar conta do recado. E tem o Robert Rojas, que no último jogo agora entrou, jogou como zagueiro. O João Vitor acabou caindo pela direita, né, que é mais veloz, acompanhando ali o ponta, né, da equipe gremista. Então tem 3 posições ali, tem 3 jogadores que poderiam entrar ali da conta do recado. Eu acredito que o substituto natural seja o João Vitor, né, a fazer dupla de zaga ao lado do Léo Pelé. Então a provável escalação, o provável time do Vasco deve ser formado da seguinte forma. Acho que ele vai manter o padrão tático, a forma de jogar. Eu acho que ele vai com Léo Jardim no gol, nas laterais Paulo Henrique na direita e Lucas Piton na esquerda, a dupla de zaga, né, ali no miolo da zaga, Léo Pelé pela esquerda e o João Vitor pela direita. Meio de campo, a trinca ali, Juan Esforza centralizado de primeiro volante, os 2 segundos homens de meio de campo, Galdames pela direita, Matheus Carvalho pela esquerda, aberto pelos lados, Rossi pela direita e o David pela esquerda, e Pablo Verratti, nosso pirata ali centralizado, passou em branco no primeiro jogo, então deve estar com sede de gol, deve estar aí sedento para fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, ele que quer brigar pela artilharia aí no final da competição. Então a tendência é que essa seja a formação, esse seja o time do Vasco, né, para poder conseguir aí um resultado positivo. Como eu falei, apesar da gente querer a vitória e acreditar que a vitória seja possível, não acho que o empate seria um mau resultado, né? Ainda mais jogando contra um forte adversário, que é o Red Bull Bragantino fora de casa. Eu tô muito confiante, tô acreditando muito na vitória, né? Já falei pra vocês no começo do vídeo, fiz a minha aposta lá na BetWinner, né? Apostei R$100 que o Vasco vence o jogo e mais R$100 ali que o Vasco vence por 2 ou mais gols. Então quem quiser fazer o mesmo que eu, tirar proveito aí da BetWinner, tira lá no seu primeiro comentário, lá faça o cadastro para poder participar. E ontem, antes da gente passar para o assunto aqui, mercado da bola, o Juan Esforza, ele deu uma entrevista muito interessante e, cara, o Esforza falou o seguinte: nós do elenco, né, o nosso grupo está se preparando para algo muito grande, né? Está se preparando para brigar por coisas muito grandes. Então, bacana esse tipo de pensamento, né? Bacana ver jogadores recém-chegados no Vasco deslumbrando, sonhando já com títulos, né? Já sonhando em levar o Vasco para uma Libertadores, em levar o Vasco aí a um título de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro. Então, parabéns, moleque jovem, moleque aí que com certeza tem um futuro brilhante pela frente. Então, parabéns pro Esforza e também parabéns aí para todo o elenco, né, que fez uma primeira partida brilhante. Quem veio como titular e quem entrou no segundo tempo, o JP desfilou um futebol maravilhoso, um reforço caseiro que a gente conseguiu, e outros jogadores também que entraram muito bem aí nessa última partida e com certeza serão muito utilizados no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas, mudando de assunto, vamos falar de mercado da bola, porque ontem, né, a gente foi pego de surpresa
com a notícia que o Vitória da Bahia, né, o Vitória que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fez uma proposta ao Internacional de Porto Alegre pela compra do atacante David, né? Lembrando que o David, nosso atacante, né, ele é cria do Vitória da Bahia, começou a carreira por lá, ganhou 2 títulos baianos, né, pelo Vitória da Bahia, foi eleito o melhor jogador da Copa Nordeste lá atrás, em 2017, né, e depois acabou sendo vendido do Vitória para o Cruzeiro por 10 milhões, rodou, jogou no São Paulo, jogou no Fortaleza, né, e agora é jogador do Vasco, mas ele está por empréstimo ao Vasco até o final de 2024, com a opção do Vasco comprá-lo. E ontem o Vitória fez uma proposta indecente, né, de cerca de 3,5 milhões de euros, quase 20 milhões de reais ao Internacional. O Internacional, ó, eu aceito. O Internacional falou que aceitava a proposta do Vitória, mas para o jogador sair do Vasco, quem tem que dar o aval é o Vasco, né? O jogador tá com contrato hoje com o Vasco da Gama até o final do ano. E o Vasco, obviamente, conta com o jogador, tanto é que ele é titular, fez gol, é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, apesar de muitos torcedores criticarem, né, pegarem no pé do David, falarem que o David é um jogador abaixo da média. O David, cara, ele tá sendo importante, é um jogador ali que atua numa área de campo que ano passado atuava o Gabriel Peck, que é muita marcação, muita entrega dentro de campo, e o David tá entregando. Nos quesitos ali que o Ramon quer que ele faça, ele tá fazendo, né? O David, guardado as devidas proporções, obviamente, tecnicamente o Marega, lá do Al Hilal, era muito superior do que o David, mas ele faz a função que o Marega fazia no Al Hilal, time do Ramon Dias, então tem que dar os créditos também, que é um jogador importante. Então, a proposta ainda está aí ativa, né? O Vitória quer contar com o jogador, mas é aquilo, o jogador está feliz no Vasco, tá vendo, né, um futuro próspero vestindo a camisa vascaína, né? Tá evoluindo jogando com o Ramon Dias. Esse ano já fez 5 gols, mais gols que ele fez a temporada passada inteira vestindo a camisa do São Paulo. Então, eu não acredito que ele vai sair, mas a gente sabe como é que é futebol, né? Pode ser que algo mude, né? De repente o empresário convence o jogador, mas e eu tô confiante que o David vai continuar, apesar de muitos torcedores ainda assim, né, depois do golaço que ele fez, da grande partida que ele fez, ter sido eleito o craque da rodada nessa primeira rodada do Brasileiro. Tinha torcedor ontem falando, pode mandar embora, pode levar essa tralha embora. Eu não consigo entender esse tipo de torcedor. Mas, seguindo aqui o vídeo, vamos falar agora de contratações, que ontem chegou finalmente aí, né, ao Rio de Janeiro, o primeiro reforço do Vasco nessa janela, né, doméstica de transferências. A gente está falando do carioca, né, Hugo Moura, ele mesmo, Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo, né, jogou a base inteira por lá, chegou ontem ao Rio de Janeiro, já deu ali depoimento, falou que vai ser um ano muito importante e ele tá aqui para ajudar, chegou para somar. É um jogador que vem com aval, né, vem com o ok do Ramon Dias, então isso é o mais importante. É um jogador que hoje no elenco do Vasco a gente não tem nenhum jogador com as mesmas características do Hugo Moura, então é importante salientar isso também. O Vasco está pagando aí cerca de 12 milhões de reais pela contratação do atleta em definitivo. Ele chega com um contrato, se eu não me engano, de 4 temporadas aí com o Gigante da Colina e provavelmente já estará disponível para a partida de quarta, né? Já treina hoje, praticamente aí tudo certo. Agora a questão não sei se ele terá condições de ser regulamentado a tempo. Se ele tiver, beleza, vai para o jogo, caso contrário, ele terá condições de estrear contra o Fluminense no final de semana. Em relação a outras contratações, a janela se encerra agora, sexta-feira, né? Hoje é dia 16, temos 3 dias aí válidos para o Vasco tentar outra contratação. A gente não sabe se o Vasco vai pegar todo mundo de surpresa e vai fechar com mais um jogador, seja um atacante ou um meio atacante, ou se o Vasco agora vai guardar as forças, vai segurar o dinheiro para usar na janela internacional, né? Janela que vai se abrir no mês de junho. A gente vai ter 3 meses de janela esse ano, vai ser uma janela bem extensa, né? E quem se lembra, cara, eu vou ser bem sincero, ano passado a melhor janela, né? As melhores contratações que o Vasco fez, todas foram feitas no meio da temporada. Foi quando chegou Gary Medel, quando chegou Pablo Verratti, quando chegou Dimitri Payet, quando chegou Paulinho e chegou Rossi também no meio da temporada ano passado, chegou Praxedes, que ano passado foi importante, depois caiu de produção, e chegou Ramon Dias, né? Então eu tô muito confiante que nessa próxima janela, se o Vasco tiver condições financeiras de ir atrás de jogadores de um nível mais alto do que o Vasco trouxe agora no começo do ano, a gente tem tudo aí para passar ileso no Campeonato Brasileiro sem sustos e quem sabe
beliscar ali uma vaguinha num campeonato sul-americano, ou na Sul-Americana, ou numa pré-Libertadores, o que já seria, na minha opinião, sensacional aí para as ambições do Vasco nessa temporada de 2024, e já está pronto para o ano que vem brigar por algo maior, um título de Copa do Brasil, um título de Carioca, ou até mesmo um título de Campeonato Brasileiro. Mas, mudando de assunto agora novamente, vamos falar sobre algo polêmico, né? Porque na sexta-feira, o Josh Wander, que é um dos sócios fundadores, né, um dos donos da 777 ou 777 Partners, ele veio ao Rio de Janeiro depois de muito tempo ausente. A gente cobra, né, que a equipe dele venha com mais constância, e foi uma visita ali importante, né? Primeiro porque participou de reuniões ali para definir patrocínio, né, novo patrocinador master, participou também ali de reuniões envolvendo melhorias tanto em São Januário quanto no centro de treinamento Moacir Barbosa, e teve duas reuniões que para mim foram as mais importantes dessa visita dele ao Brasil. Uma reunião com o Pedrinho, né? O clima estava muito ruim entre o Clube Associativo e a 777. E talvez, a gente não sabe, talvez essa reunião aí possa ter dado uma acalmada no clima, né? A informação que a gente teve é que o Pedrinho teria dado um ultimato ao Josh Wander, né? Teria dado ali ao Josh Wander ali dado ali uma prensa no Josh Wander, falando que se as coisas não continuassem evoluindo no futebol, e que se esse ano o aporte não fosse pago integralmente na data correta, o Pedrinho talvez fosse buscar aí uma nova investidora, né? Uma nova empresa para comprar os direitos da 777. A gente não tem certeza absoluta, isso está vindo de uma pessoa próxima ao Pedrinho, mas é óbvio que o Pedrinho não falou ainda publicamente sobre isso. A gente vai esperar um pouco desenrolar dessa situação, mas o mais importante para mim é que o clima tenha ficado mais tranquilo, sem confusão, sem briga, para que o Pedrinho possa ser alguém importante nas tomadas de decisões do futebol. O Pedrinho é um cara influente, é um cara que conhece muita gente no meio do futebol, um cara que entende muito de futebol. Então eu acho que o Josh e a 777 deveria trazer o Pedrinho para próximo dele, né? Trazer o Pedrinho ali para participar ativamente das decisões e poder ajudar em tudo isso, e eu espero que essa reunião possa ter surtido esse efeito. E a outra reunião, que talvez tenha sido ainda mais importante, foi uma reunião longa, mais de 2 horas de duração, entre o Josh, o Emiliano e o Ramon. E para mim, como eu falei no vídeo de ontem cedo, né, eu acho que o Ramon ele vai assumir o cargo de executivo, ele não vai deixar de ser treinador esse ano, pelo menos. Acho que ele segue ali como treinador, juntamente com o filho dele, que é o Emiliano, que é o auxiliar técnico. Mas eu acho que o Ramon ele já começa a assumir cargos mais importantes dentro do Vasco, né? Como um manager, né? Como aquele cara que toma conta dentro de campo, mas que também já atua fora de campo de uma forma muito forte no futebol, entrando em contato com empresários, ligando para jogadores para buscar contratações, atuando numa janela de transferências de uma forma bem ativa, buscando aí jogadores que ele queira trazer para dentro de campo. Então acho que o Ramon ele deve ter mostrado para o Josh que ele pode ser esse funcionário, e quem sabe ano que vem ele possa assumir em definitivo um cargo de executivo de futebol, deixando a parte de campo e bola para o seu filho Emiliano Dias, que hoje já é um treinador, obviamente, né? Tá na beira do campo todo dia ali falando com os atletas, diariamente nos treinamentos, também é um cara muito importante ali para o grupo, é muito próximo, ele é muito amigo dos jogadores, e isso também é muito importante. Então eu acho que essas duas reuniões podem trazer benefícios muito bacanas aí para o futuro do Vasco aí dentro dessa temporada. Beleza, galera? Não vai embora. Mais uma vez, peço para você deixar o joinha, galera. É muito importante. Então, quem puder, corre lá, deixa o joinha no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal lá embaixo, naquele botão vermelho. E vamos que vamos aqui, ó. Você que quarta-feira quer botar aquela grana no bolso, quer botar aquele dinheiro no seu bolso, corre lá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro para você ganhar R$ 135 de bônus e faça o seu depósito de pelo menos R$10 com o código Mario2024 para você garantir aí mais 130% e o sorteio das 5 camisas oficiais do Vasco que a gente vai sortear nessa quarta-feira em caso de vitória do Gigante da Colina. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!